Existe uma cidade no norte da Itália onde as crianças crescem ouvindo uma história que soa impossível. Uma história sobre o dia em que um exército inteiro de nazistas veteranos, soldados que lutaram na África com Rommel, que sobreviveram ao inferno da Rússia, se ajoelharam diante de rapazes brasileiros. A maioria dos brasileiros nunca ouviu falar disso. Mas na manhã de 29 de abril de 1945, na pequena Fornovo di Taro, aconteceu algo que nenhum outro exército aliado havia conseguido na campanha da Itália. Quase 15 mil soldados do eixo, incluindo 2 generais nazistas, se renderam incondicionalmente a um país que, até poucos meses antes, o mundo inteiro ridicularizava. Os aliados ficaram em choque. O general Mark Clark, comandante das forças aliadas na Itália, telegrafou imediatamente. Foi magnífico o final de uma atuação magnífica. Era a primeira vez na campanha italiana que uma divisão inteira do eixo se rendia intacta. A primeira. E quem conseguiu isso? Brasileiros. Como isso aconteceu? E por que quase ninguém no Brasil sabe dessa história? 1942. O Brasil era neutro na Segunda Guerra Mundial. Getúlio Vargas tentava equilibrar-se entre os aliados e o eixo, como quem dança em uma corda bamba diplomática. Mas então vieram os submarinos. Entre fevereiro de 1942 e agosto de 1943, submarinos alemães e italianos afundaram 36 navios mercantes brasileiros no Atlântico. 36. Não eram alvos militares, eram navios civis, cargueiros, navios de passageiros. Morreram cerca de 2.000 pessoas, homens, mulheres, crianças. Famílias inteiras engolidas pelo Oceano Negro e gelado. O Baependi levou mais de 300 almas para o fundo. O Itagiba, outras 36. O Cabedelo, o Arará, o Aníbal Benévolo. Os nomes se acumulavam como cruzes em um cemitério que nunca existiu. Um dos ataques mais brutais aconteceu em agosto de 1942. 5 navios brasileiros foram afundados em apenas 3 dias. 3 dias. Nas ruas do Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, dezenas de milhares de pessoas saíram em massa. Abaixo o eixo! Gritavam vozes enfurecidas. Lojas de imigrantes alemães e italianos foram saqueadas. A indignação era nacional. Em 22 de agosto de 1942, o Brasil não teve escolha. Declarou guerra à Alemanha e à Itália. Mas uma coisa era declarar guerra do outro lado do oceano. Outra, completamente diferente, era enviá-la para o coração do monstro. O Brasil tropical, sem experiência militar moderna, sem inverno, sem montanhas, estava prestes a enfrentar o maior mal que a história já conheceu. Enquanto isso, o mundo ria. É mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil mandar tropas para a Europa. A frase corria os botequins, os jornais, as conversas de esquina. Era uma piada nacional, uma certeza absoluta. O Brasil, aquele país de samba e carnaval, enfrentar a Wehrmacht nas montanhas geladas da Itália, impossível. Até os próprios brasileiros duvidavam. Muitos acreditavam que seria uma missão suicida. Outros pensavam que era pura propaganda política. Então, em 1943, Getúlio Vargas fez o impensável. Anunciou a criação da Força Expedicionária Brasileira, a FEB. Cerca de 25 mil homens foram convocados e se voluntariaram. Garotos do interior de Minas Gerais, da Bahia, de São Paulo, do Rio Grande do Sul, do Pará, de todo o Brasil. Muitos nunca tinham visto o mar. Quase nenhum tinha segurado um fuzil. A maioria tinha entre 18 e 22 anos. Eram filhos de fazendeiros, trabalhadores rurais, operários, estudantes, jovens comuns. E sabe o que eles fizeram com aquela piada cruel? Transformaram-na no emblema da unidade. Uma cobra verde e amarela fumando um cachimbo acima da frase: "A cobra vai fumar". Riram de nós? Muito bem. Então vamos mostrar ao mundo que sim, esta cobra pode fumar. E ela vai queimar. 2 de julho de 1944.
O primeiro escalão da FEB embarca no navio General Mann, no Rio de Janeiro. A viagem durou 14 dias. 14 dias atravessando o Atlântico, o mesmo oceano onde submarinos alemães tinham afundado nossos navios. 16 de julho de 1944, desembarcam em Nápoles. O que eles encontraram não era o que esperavam. A Itália estava destruída, cidades inteiras reduzidas a escombros, crianças famintas nas ruas. O cheiro de morte e ruína por toda parte. E o frio, não o frio que você sente no sul do Brasil em junho, o frio que mata. Temperaturas chegavam a menos 20 graus nos Apeninos, neve até a cintura, lama congelada que grudava nas botas como cimento. Muitos pracinhas nunca tinham visto neve, agora precisavam dormir nela, comer nela, lutar nela. E pior, precisavam subir montanhas cobertas de neve enquanto metralhadoras alemãs os esperavam no topo. A linha gótica. Mais de 300 quilômetros de defesa nazista nos Apeninos, trincheiras, bunkers de concreto, campos minados, canhões escondidos nas rochas. E no caminho dos brasileiros estava um pesadelo chamado Monte Castelo. Novembro de 1944. Primeiro ataque ao Monte Castelo. Fracasso. Dezembro, segundo ataque. Fracasso de novo. 12 de dezembro, terceiro ataque. Tragédia. Naquele dia, 150 pracinhas caíram feridos. 20 nunca mais levantaram. Um veterano, Joaquim Xavier da Silveira, escreveu depois: "Eu estava vendo o mundo através de uma trincheira, e uma trincheira tem mais de amargo do que de heróico. A guerra nada tem de heróico. É triste." Os americanos começaram a duvidar dos brasileiros. Não estão preparados, diziam os oficiais do 5º Exército, mas os brasileiros não desistiram. Em 21 de fevereiro de 1945, após 3 meses de tentativas, de fracassos, de sangue derramado na neve, eles finalmente conquistaram Monte Castelo. Foram necessárias 12 horas de combate brutal, corpo a corpo, baionetas, granadas de mão, luta em cada bunker, cada trincheira. Quando o sol nasceu no dia 21, a bandeira brasileira tremulava no topo. E foi só o começo. Monte Castelo custou caro. Foram 478 baixas, mortos, feridos, desaparecidos. 1/3 de todas as perdas da FEB na guerra inteira aconteceu naquela montanha maldita. Depois vieram outras batalhas. Castel Nuovo, Montese. Montese foi a mais sangrenta. 4 dias de combate urbano corpo a corpo, casa por casa. 430 baixas brasileiras. O aspirante Francisco Mega tornou-se herói de Montese. Liderou um ataque feroz contra a posição alemã fortificada. Foi morto em ação, mas seus homens conquistaram o objetivo. O sargento Max Wolf Filho caiu em 12 de abril, comandando uma patrulha de reconhecimento. Uma rajada de metralhadora alemã o atingiu. Tinha 23 anos. O tenente Ari Rauen, formado no Sepor de Curitiba, lutou em Monte Castelo, Castel Nuovo e Montese. Morreu em 14 de abril, defendendo uma posição contra um contra-ataque alemão desesperado. Estes eram os nomes que não voltariam: Soldado Antônio, Cabo José, Sargento Francisco. Rapazes de 19, 20, 22 anos. Outro veterano, Vicente Pedroso da Cruz, escreveu: "Atravessar um terreno minado, um calafrio percorre a espinha, um suor frio escorre pela testa. A tudo isso chamávamos de paura. Mas para cada brasileiro enterrado naquela terra fria, dezenas de soldados do eixo seriam capturados." Em abril de 1945, enquanto a Alemanha nazista se desintegrava, os pracinhas da FEB estavam prestes a protagonizar o feito mais impressionante da história militar brasileira. Ninguém sabia ainda, mas a cobra estava prestes a fumar como nunca. Abril de 1945. A guerra estava no fim. Todo mundo sabia disso. Berlim seria tomada em semanas. Hitler estava em seu bunker.
Mussolini tinha sido fuzilado por partisãs italianos dias antes. Mas no norte da Itália, uma enorme força do eixo ainda resistia. A 148ª Divisão de Infantaria Alemã, a 90ª Divisão Panzergrenadier, unidades italianas fascistas das divisões Monterosa e Itália. Mais de 15 mil homens. Não eram novatos, eram veteranos, homens que lutaram na África com Rommel, na Rússia, em Stalingrado, soldados duros, treinados, experientes, comandados pelo general Otto Fretter Pico, um veterano condecorado. E agora, cercados no Vale do Pó, tentavam fugir para o norte, para os Alpes, para a Áustria. Se conseguissem atravessar, poderiam se reagrupar, prolongar a guerra, matar mais gente. Alguém precisava fechar a porta, e essa porta seria guardada por brasileiros. Coronel Nelson de Mello, inteligência informa cerca de 2.000 inimigos e 40 blindados tentando fugir pela Estrada 62. Sua missão, bloquear Colecchio e Fornovo di Taro. Ninguém passa. Repito, ninguém passa. 26 de abril, meio-dia. O Esquadrão de Reconhecimento Brasileiro, liderado pelo capitão Plínio Pitaluga, chega a Colecchio. 3 carros blindados M8 Greyhound, leves, rápidos, mas vulneráveis, e encontram o inferno. 2 batalhões alemães da 90ª Panzergrenadier, veículos semi-lagartas, canhões automáticos de 20 milímetros, infantaria pesada. Os blindados brasileiros M8 não foram feitos para isso. São para reconhecimento, não combate pesado. Torres abertas. Blindagem fina como papel. Mas Pitaluga não recua. Em seu relatório ele escreveu: cheguei em Colecchio ao meio-dia e fiquei sozinho até às 18 horas. Ocupei quase metade da cidade quando a infantaria chegou. 6 horas. Segurando 2 batalhões alemães veteranos, sozinho. Quando a infantaria brasileira finalmente chega, transportada às pressas em jipes e caminhões, a batalha explode. Noite de 26 para 27 de abril. Combate urbano. Ruas estreitas. Fogo cruzado de janelas. Granadas explodindo em becos escuros. Os alemães tentam romper o cerco. 1 vez, 2 vezes, 3. Cada vez, os brasileiros seguram. Segure a posição, custe o que custar. E eles seguraram. Na manhã de 27 de abril, Colecchio estava nas mãos brasileiras. 588 prisioneiros alemães, 17 baixas brasileiras, 1 morto. Mas o grande prêmio ainda estava à frente. A poucos quilômetros dali, Fornovo di Taro. Os sobreviventes alemães recuam para Fornovo. Mas os brasileiros já chegaram primeiro. A Estrada 62 está bloqueada. A armadilha está montada. Coronel Nelson de Mello organiza o ataque. 3 batalhões brasileiros. 1 companhia de tanques Sherman americanos. Partisãs italianos que conhecem cada rua, cada beco. 28 de abril, 18 horas. O ataque começa. A artilharia brasileira, comandada pelo general Cordeiro de Farias, despeja fogo sobre Fornovo. Os alemães revidam com seus canhões de 88 milímetros, mas o cerco está fechado, não há para onde correr. Major Carlos Gross ataca pelo sul, resistência violenta. Major Silvino Castor da Nóbrega ataca pelo sudoeste. Capitão Pitaluga e seus blindados cercam pela estrada principal. À tarde, um padre italiano, Dom Alessandro Cavalli, arrisca sua vida. Caminha 6 quilômetros sozinho, sem escolta, até as linhas alemãs. Ele leva uma mensagem dos brasileiros: rendam-se, evitem mais derramamento de sangue. Os alemães recusam, querem tentar romper. A batalha continua pela noite. 28 de abril, 22 horas. Nas linhas brasileiras, sentinelas vibram com o movimento. Um oficial alemão se aproxima, tremendo, carregando uma bandeira branca improvisada. Major Kuhn, emissário do general Otto Fretter Pico. Major brasileiro Carlos Gross, sujo de lama e fuligem, pergunta através de um intérprete: por que quer se render? Major Kuhn, voz quebrada: meu comandante disse que a guerra está perdida. Temos muitos feridos sem atendimento médico.
Estamos nos últimos cartuchos. Não temos comida há 3 dias. Os brasileiros dão o ultimato: rendição incondicional. Ou o cerco se fecha ainda mais e atacamos ao amanhecer com tudo. As negociações duram até às 5h30 da madrugada. Primeiro, por humanidade, os brasileiros permitem que os alemães retirem seus feridos graves. Às 13h do dia 29 de abril, chega o momento. Surge na estrada uma coluna de 13 ambulâncias alemãs. Cruz vermelha pintada nos lados, repletas de feridos. Os brasileiros as deixam passar. E então, um jipe alemão para diante do posto de comando brasileiro. Dele desce um homem alto, uniforme impecável apesar da situação, com decoração de ferro pendurada no peito. General Otto Fretter Pico, comandante da 148ª Divisão de Infantaria Alemã, veterano da campanha africana, veterano do fronte russo, um dos generais mais experientes da Wehrmacht. Ele se apresenta ao general João Batista Mascarenhas de Moraes, bate continência militar e se rende, não apenas ele, a 148ª Divisão inteira, remanescentes da 90ª Panzer Grenadier, divisões italianas fascistas Monterosa e Itália. Os números começam a chegar ao posto de comando: 14.779 prisioneiros, 2 generais, 800 oficiais, 1.500 veículos militares, 80 peças de artilharia, 4.000 cavalos, milhares de fuzis, metralhadoras, munição, uma divisão inteira do eixo, intacta, rendida aos brasileiros. Algo que não havia acontecido em toda a campanha da Itália. O único caso, o único. As colunas de soldados alemães e italianos pareciam não ter fim. Horas e horas marchando, mãos na cabeça, passando entre as fileiras de pracinhas brasileiros. Jovens de 20 anos, muitos ainda com lama nas fardas, observavam veteranos de guerra que tinham o dobro de sua idade se renderem a eles. O comandante do 5º Exército americano, General Mark Clark, telegrafou imediatamente. Foi magnífico o final de uma atuação magnífica. Jornais americanos estamparam manchetes: brasileiros capturam divisão alemã inteira. Naquele dia, 29 de abril de 1945, um país chamado de atrasado, tropical, de piada, um país que o mundo subestimou, colocou de joelhos uma força inteira treinada nas guerras mais brutais da história moderna. A cobra fumou, e como fumou, a FEB passou 239 dias ininterruptos na linha de frente. Das 44 divisões americanas que lutaram na Europa e norte da África, apenas 12 ficaram mais tempo em combate contínuo do que os brasileiros. A FEB perdeu 443 homens mortos em combate. 5 pilotos da Força Aérea Brasileira caíram em missões. Mais de 2.000 feridos. Milhares com traumas psicológicos que, na época, chamavam de neurose de guerra. Mas capturou mais de 20.000 soldados inimigos. Libertou mais de 50 cidades italianas, incluindo Massarosa, Camaiore, Monteprano, Castelnuovo. E nunca abandonou uma posição conquistada. Nunca. Quando a guerra terminou, em 8 de maio de 1945, os pracinhas ficaram na Itália até setembro. Muitos se apaixonaram por italianas. Histórias de amor transcontinentais nasceram ali. O pracinha João Pedro Paz conheceu Iole em um baile em Pescia. Eles se despediram no cais de Nápoles em lágrimas quando a FEB embarcou de volta ao Brasil. O cantor Vicente Celestino ouviu a história e a transformou em música. Mas quando voltaram ao Brasil, muitos veteranos enfrentaram o esquecimento. Não havia pensões adequadas. Não havia tratamento psicológico para traumas de guerra. Muitos jovens de 22 anos, mutilados ou com feridas invisíveis, foram simplesmente abandonados. O deputado Caires de Brito, em 1946, denunciou na Assembleia Nacional Constituinte: os ex-combatentes se encontram num estado de semi-esquecimento.
Somente a partir de 1963 foram criadas as associações de veteranos da FEB, para ajudar uns aos outros. Hoje, em 2025, restam menos de 60 veteranos vivos. A maioria tem mais de 100 anos, mas a memória permanece. Os corpos de 463 soldados brasileiros mortos foram trasladados para o Brasil e repousam no Monumento aos Mortos da Segunda Guerra, no aterro do Flamengo, Rio de Janeiro. Um soldado desconhecido ficou enterrado na Itália, para sempre. E em Fornovo di Taro, até hoje, há uma placa em italiano: aos soldados brasileiros que libertaram este povo, gratidão eterna. Todo ano, no aniversário da libertação, crianças italianas colocam flores no memorial brasileiro. Quando alguém disser que o Brasil nunca venceu guerra nenhuma, quando zombarem do nosso país, da nossa história, do nosso povo, quando duvidarem da nossa capacidade, lembre-se de que, numa cidadezinha gelada da Itália, rapazes de 20 anos, garotos que nunca tinham visto neve, que mal sabiam falar inglês, fizeram o impossível. Eles não foram por glória, foram com medo, com saudade, com frio, com fome, com paura, mas foram e voltaram com a cabeça erguida, levando na farda, gravado no peito, costurado na alma, a prova definitiva de que sim, a cobra fumou. E o mundo nunca mais esqueceu. Lembrar, sempre.